Nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Paramos na semana passada na questão 397, falando sobre o esquecimento do passado, ok? A pergunta 397, que vamos começar hoje, nos traz a seguinte indagação de Allan Kardec. Nas existências corporais, de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa. Então vejam só, Kardec considera aqui um fato muito interessante. Existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa. Onde que nós encontramos isso? Onde que existem existências corporais de uma natureza mais elevada do que a nossa? Vai lá, Ricardão. Vamos ver aí quem é que me dá uma opinião. Por que Kardec faz isso? Onde existe um corpo de natureza mais elevado do que o nosso? Onde? Levanta a mão aí quem quiser dar uma opinião. Cícera. É no mundo de regeneração. Regeneração? Não sei. É? Eu acho que sim, porque eles são mais evoluídos que nós. Pelo menos não sei. Lá eles disseram que o corpo é de carne, do mesmo jeito que o nosso. Ué, mas não é de carne que você está a pergunta? É, mas veja só, ele está falando nas existências corporais de uma natureza mais elevada do que a nossa. Nem necessariamente o corpo tem que ser de carne. É corpo, mas não é dessa carne densa como a nossa. Entendeu? Talvez o mundo de regeneração, você ainda tenha um pouco de dificuldade de encontrar uma referência, talvez seja um pouco melhor sim, mas eu acredito que vai ser um pouco mais para cima. Quem mais que levantou a mão aí, que também, o Tomé tinha levantado a mão? Vai lá, o Tomé é homem, ó, porreta, eu não levantei a mão, mas eu respondo. Isso mesmo, Tomé, gostei. Vamos lá. É no mundo mais evoluído, bem mais evoluído que o nosso. Nós vimos que Kardec fala, e é um dos capítulos do Evangelho, que existem muitas moradas na casa do Pai, repetindo o que Jesus tinha dito. Moradas que são algumas inferiores e outras muito melhores. Nessas moradas existem corpos. Ou não? Para você habitar mundos, você precisa de corpos equivalentes à densidade desses mundos. Existem espíritos que habitam a Terra? Existem? Existem ou não existem? Existem. Só que não estão com corpo. Estão na Terra, estão aqui no mundo invisível, mas não estão num corpo. Para eles estarem vivos, precisam de um corpo físico como o nosso. Agora, se ele vai para um outro orbe, ele para agir, para tomar ali uma ambiência física, ele precisará vestir o corpo daquele mundo específico. Ou seja, ele precisará agregar ao espírito a matéria correspondente ao mundo em que ele estiver. Algo muito semelhante quando você muda de um país para outro, de temperaturas diferentes ou de climas diferentes. Quando você está em países muito quentes, você tem um tipo de roupa adequada à temperatura daquele lugar. Mas quando você vai para lugares no mesmo país ou em outros países de temperatura diferente ou clima frio, você precisa comprar outras roupas, porque aquelas não servem mais. Assim acontece também em relação à evolução. Nos mundos melhores, tudo é diferente. Inclusive, como nos explica o espírito André Luiz, o próprio perispírito. Nós já aprendemos isso aqui. O perispírito é tomado como roupa material da alma, produzido pela matéria do mundo em que ela vai habitar. Então o Waldiner vai sair da Terra e vai reencarnar num mundo melhor. Tá vendo? Eu não fico aqui só bombardeando você, Waldiner, eu também fico promovendo você. O Waldiner vai sair da Terra e vai renascer no mundo melhor.
O que ele vai ter que deixar aqui na Terra? Além de nós. Além de nós. O que mais? O que mais? Vai, Valdir. O que mais, Valdir? Vou ter que deixar meu corpo físico. O corpo e físico. toda a minha, o que eu plantei de experiência. Não, isso você vai levar. Isso, se você já plantou e você está merecendo ir para um outro mundo, isso vai com você em qualidades de alma. Vou deixar a saudade a vocês. Não, tudo bem. Mas tem uma outra coisa que você vai ter que deixar. O quê? Hã? Não, os bens é tudo a parte da matéria. A Zélia, o Igor, todos os amigos, os clientes, tudo isso vai ficar aqui. Além disto, ele vai deixar o perispírito dele, que é matéria, no orbe terreno. Aqui também. André Luiz, inclusive, relata aquilo que ele chama de segunda morte. Em um dos livros, André Luiz cita a segunda morte. Porque nós estamos acostumados com a primeira morte, a morte do corpo, de carne. Mas existe a segunda morte. Considerada a segunda morte no plano espiritual, a perda do perispírito. Que acontece, segundo o instrutor que está explicando isso para André Luiz, em duas circunstâncias. A primeira é quando você, por atitudes inferiores, por atitudes negativas, perde o controle da forma. A sua mente está tão desajustada que você não consegue mais organizar o perispírito pela ação mental. Então a matéria que o compõe se desagrega e ele se transforma num chamado corpúsculo ovoide. Essa é a primeira morte, ou o primeiro caso de segunda morte. Mas tem um caso, além deste, que é até muito interessante, por quê? Porque segundo o instrutor, o perispírito neste caso, ele fica armazenado em pequenas caixas, como se fosse um cemitério, em prateleiras. E se dá quando aquele espírito, tendo guindado em evolução, no mérito de poder ir para mundos melhores, deixa o resquício perispiritual deste orbe no ambiente em que ele está e é levado, então, é aquele migrante ou é o imigrante que vai em direção ao novo mundo, onde ele vai tomar um perispírito da matéria daquele mundo. Aquele perispírito que fica é recolhido como se fossem os restos mortais, entre aspas, não é? E guardado nesse fenômeno chamado de segunda morte, que André Luiz relata. Porque o perispírito é feito de matéria, da matéria vibratória do mundo físico aonde nós vamos renascer. Então, se nós vamos sair daqui e vamos para um mundo melhor, nós não podemos chegar lá com esta roupa, que é adequada para este mundo físico. Mas não tem, na estrutura vibratória, na estrutura material do outro orbe, aplicação. Não tem como você vestir-se com esta roupa lá. Lá não existe esse material. Daí, então, seria importante nós lembrarmos que em outras existências mais elevadas do que a nossa, nós teremos corpos, mas produzidos segundo outros princípios e adequados ao padrão de densidade daquele mundo para onde nós estamos indo. Portanto, não serão de carne necessariamente. Mas nos mundos destinados à regeneração, os corpos ainda são de carne. Quem diz isso é o Evangelho.
lá no capítulo que nós lemos outro dia, que fala sobre as muitas moradas na casa do Pai, o mundo de regeneração está lá textualmente explicado como os homens têm corpos, os corpos ainda são de carne, ainda existem doenças, o homem ainda perece fisicamente, o que é muito parecido com o nosso padrão. E se os corpos são de carne, provavelmente a matéria é igual. Tem as mesmas características. Porque a diferença do mundo regenerador para o mundo de prova e expiação não é física, é moral. Também está escrito lá, no capítulo do Evangelho. A regeneração não é uma transformação física do orbe, é uma transformação moral do seu habitante. Portanto, nós podemos ver instaurada a regeneração sem precisarmos perder este corpo. Com este corpo mesmo. Aliás, nós podemos instaurar a regeneração em nós sem precisar morrer e nascer de novo. Bastando que façamos o que o Evangelho explica, que são as características do mundo regenerador em nós mesmos. Está tudo escrito lá no Evangelho. Mundo de regeneração. Então, vejam só, a pergunta é, nós estamos explicando isso em razão da resposta da Cícera, que tinha dito que no mundo de regeneração pode ser que o corpo seja superior. Não necessariamente. Pode ser o mesmo corpo que nós temos aqui. Entende, Cícera? Então, vamos lá. Que seriam estes corpos de natureza mais elevada do que a nossa? Eu já aqui dei uma excelente dica. Os corpos que nós teremos em mundos mais elevados, em níveis mais elevados de evolução. Quando então os corpos não estarão submetidos a estes mesmos padrões físicos que o nosso corpo de agora tem que obedecer. Se você vai ler a experiência que Kardec nos apresenta na Revista Espírita, contando como é a vida em Júpiter, os espíritos em Júpiter têm corpos. E eles explicam como são esses corpos. Júpiter, segundo eles, é o planeta mais avançado do sistema solar, moralmente falando. E lá, a média de duração da vida é de pelo menos 500 anos. O perispírito dos jupiterianos, ele é tão diáfano que é quase como um pequeno tule sobre uma estrutura da alma. Tão diáfano que o espírito pode sair do corpo a hora que quer. E tão mais elevados que não existe esse momento, ai meu Deus, será que agora eu vou morrer? Eu estou ficando doente, estou ficando de cabelo branco, estou ficando sem cabelo, estou chegando no fim da vida. Não. Quando o espírito acha que o que ele já tinha que aprender, ele conseguiu aprender, os seus objetivos já foram cumpridos naquela etapa, ele reúne a família dele numa festa, vamos dizer assim, convoca todo mundo lá para um churrascão, óbvio que não, se despede e vai embora. Abandona o corpo. Sem o trauma ai, morreu, não sei o quê. Continua existindo, continua vivo. Só que ele vai para o lado que para nós é invisível, mas que certamente para eles não é. Algo parecido nós vemos em alguns filmes que a nossa cinematografia mais famosa tem apresentado nos últimos anos. Jedis, Guerra nas Estrelas. Quem já assistiu algum deles? Levanta a mão. Isso. Os Jedis
não são super-homens, não são seres imortais, eles morrem. Mas, quando se faz necessário, eles aparecem, eles se veem. Tocados por uma aura luminosa, eles vêm, conversam uns com os outros, se tornam visíveis, eles estão vivos. Harry Potter, seja na forma de uma gazela luminosa, seja na forma de seus ancestrais queridos, pai e mãe, nos momentos difíceis surgem estes seres que estão vivos. Nós que estamos vivendo num planeta tão atrasado, que ainda não acredita nem na existência de disco voador, de seres de outras dimensões, nós já estamos aprendendo, sendo alfabetizados que nem, domesticados que nem bichos, pelo cinema. Imagina em Júpiter se alguém vai ficar, ai, o tio morreu, ai, que desgraça, eu vou entrar em depressão. Não, você já está em Júpiter, acorda, meu. Depressão é coisa da Terra, coisa desses mundinhos ridículo. Aqui ninguém morre, todo mundo já sabe, ele está continuando a viver, daqui a pouco ele vai passar aqui, você vai sentir o vento. Foi ele que passou correndo. Foi trabalhar em outras coisas, tem outras coisas para fazer. Se fará visível entre nós, tomará uma forma temporária para conversar conosco visualmente, nós poderemos, com a nossa sensibilidade mediúnica, visualizá-lo, porque não pensemos que nesses mundos avançados nós não poderemos ver os espíritos. Isso será comum. Então, por exemplo, nesses mundos que já são menos materializados do que a Terra, nós encontraremos corpos que não são tão densos como este que nós estamos vivendo. Olha, a Ana Paula colocou aqui para mim a Júpiter e alguns outros mundos da Revista Espírita do mês de março de 1858, para quem quiser pesquisar, é muito interessante. Revista Espírita de março de 1858, obrigado Ana Paula. Nós às vezes precisamos pensar em certas coisas que podem até chocar um pouco, mas é interessante. Quem tem o hábito de passar fio dental? Levanta a mão. Muito bem, todos têm hábito de passar o fio dental. Quando você fizer isso, depois que você passar o fio dental, principalmente naqueles dentes que estão um pouco mais espaçados, onde se concentra um pouco do alimento, cheire o fio dental. Sinta o cheiro daquilo que está entre o seu dente. Não é que você tem que ter nojo do fio dental, é sua boca. Se você tiver que ter nojo do fio dental, você tem que ter nojo da sua boca. Vai lá e escova o dente ou faz gargarejo com criolina. Mas se você cheirar o fio dental, você já vai sentir um cheirinho meio esquisito. E não é do fio dental estragado. Quando você vai ao dentista, e o dentista descobre que você tem uma cárie, e ele começa a limpar o dente, quando você está num ambiente que está limpo, às vezes até você consegue sentir o cheiro da cárie, quando ele abre a parte do dente que está corroída por esses corpúsculos. É um cheiro horrível, de coisa podre. Mas você antes estava ótimo, sua boca estava com um bom hálito, você estava falando, não estava matando ninguém com o bafo. Mas, outro teste, faça este, que todo mundo conhece. Antes de dormir, escove o dente, passe aquele bochecho lá, com aquele negócio que quando você põe, você vê estrela. Você bochecha assim, o negócio fica tudo brilhante, arde até
a raiz do cabelo que ainda não nasceu. Aí você vai dormir com aquele hálito de eucalipto. Quando você levantar no dia seguinte, sente o bafo. Você não comeu nada, você não falou com ninguém, ficou com a boquinha fechadinha. Sente o hálito que vem do interior do seu corpo. Não vamos aqui falar do óbvio, que é quando nós vamos excretar. O odor estava dentro de você. Aquilo que você sente ao banheiro estava em você. E ainda está. Só que a gente é tão bem selado, tão bem organizado, que o nosso corpo, ele contém todos estes odores, todo esse processo de apodrecimento em vida. Que é um outro odor bastante interessante. Passe perto de uma carniça. Aquele é um corpo de carne como o seu. Depois de 3 dias exposto, você vai ver o cheiro que ele vai produzir. Aquilo acontece dentro de nosso intestino, quando você come carne. É esse processo acelerado por ácidos, por sucos gástricos, por bactérias, mas é aquele odor que está dentro de você. Vejam só como isso é coisa de troglodita. Não é? Você, ai, olha como eu estou bonito, tomei banho, passei perfume, estou todo gatão. Se você sentir o que está dentro do seu dente, o cheiro, você já não vai achar tão gatão assim. E se resolver sentir o resto, então, meu Deus do céu. Ou seja, nós temos que olhar para a nossa realidade biológica, que já é um avanço em relação a níveis inferiores do reino animal, como um estágio bastante atrasado, bastante primitivo. Quando nós ainda precisamos comer vísceras de outros seres, para que nós tenhamos energia. Não podemos imaginar que esse mecanismo, que é a lei natural na Terra, e é assim que ela precisa ainda ser mantida, que isto vai acontecer nos outros mundos mais avançados. Porque se em Júpiter o povo ainda precisar fazer churrasco, né? Qual a diferença de você ficar aqui e ficar lá? Nenhuma. Então, se isto ajuda na evolução, se isso prepara o espírito para estar em uma situação melhor, se estas toxinas que fazem a gente ter dor de cabeça, ter problema gástrico, ter problemas circulatórios, porque a gente comeu coisas ruins, porque tomou coisas que não eram boas, interferem no nosso equilíbrio, inclusive. Pegue um ovinho com salmonela e vai ver onde você vai parar. Uma salmonelinha, de nada. Talvez morra, se não for atendido em tempo. Vejam só que correlação estranha. Você engole uma coisa que mata o seu corpo. Com toda a higiene que você se propõe, com todos os perfumes, os banhos, com todo o cuidado estético, e você ainda vai para o cemitério. Porque comeu uma salsicha na birosca da esquina, aquela salsicha meio esverdeada que você pensou que era orégano. Ou aquele ovo cor-de-rosa, que estava boiando naquela água já fazia 15 dias. E então, se você tem um efeito nocivo quando se abastece de coisas assim grosseiras, a regra oposta é verdadeira também. Quando você se despolui, todo o processo orgânico também se despolui.
todos os sistemas funcionam melhor. Você dorme melhor. Faça o teste. Algumas pessoas dizem, eu não consigo dormir sossegado. Faça um teste, vá dormir sem comer nada, uma vez. Sem comer nada, vá dormir com fome, se for o caso. Toma água, só para encher a barriga. Eu vou dormir com fome, eu vou tomar água. Janta, no horário da janta, 7 horas, 8 horas. E antes de dormir, não coma nada, a não ser se você quiser uma maçã ou uma coisinha muito leve. Você vai ver, se você fizer isso, 1, 2, 3 vezes, você vai ver a qualidade totalmente diferente do seu sono. E como você vai acordar no dia seguinte. Só por isto. Porque durante o repouso, você não está obrigando o seu corpo a trabalhar na digestão. E ainda assim, na digestão, às vezes, de coisas pesadas, coisas gordurosas, coisas agressivas, que exigirão um trabalho hercúleo do organismo, enquanto você estava tendo que dar descanso para ele. Essas disciplinas melhorarão o sono, melhorarão a lembrança dos sonhos, melhorarão o dia seguinte, o despertar no dia seguinte, regularão as funções orgânicas do intestino, da circulação, diminuirão os depósitos de gordura nas artérias, regularizarão, portanto, as estruturas de pressão, de circulação do seu organismo. Agora, Kardec pergunta, nas existências corporais de natureza mais elevada do que a nossa, em mundos onde o corpo é mais elevado do que o nosso corpo, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? É uma resposta quase óbvia para tudo aquilo que nós estamos vendo, não é? Você consegue se lembrar de vidas passadas com mais precisão do que quando você está preso a um escafandro de chumbo? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Ninguém quer passar vergonha de levantar a mão no não. Sim, está na cara. Se você comer 3 ovos fritos antes de dormir, você vai ficar a noite inteira rolando na cama e no dia seguinte não vai saber nem se dormiu. E se você tomar um chazinho, comer meia maçã e for dormir, você lembra de tudo, você dorme bem, você acorda disposto. Poxa vida, se você já tem um corpo muito mais sutil, num mundo melhor, certamente que todas as funções do seu espírito estarão muito mais vivas na sua capacidade de guardar e de lembrar, de acessar. Quem já teve aqui XP alguma vez na vida? XP é um antigo, ancestral, dos mais antigos ancestrais, é quase o tiranossauro dos computadores. Antes do XP tinha alguma coisa? Tinha o P. Tinha o P, aí eles deram uma turbinada no P e puseram o XP. Né? Foi o primeiro computador que eu comprei na vida. Na época paguei $2.400, imagina, por um XP. Isso é quase um atentado, eu tenho que ter muita coragem para contar isso aqui na televisão. Olha, era aquele computador máximo do máximo do máximo. Uma bomba. Hoje, qualquer relógio de pulso eletrônico faz mais coisa que um XP. Isso aqui, ó, que é aquele negócio que apita, subia, ele tem mais potência que o XP que eu tinha. O XP ficava esperando 3 dias para ele chegar até, pode começar. Fala, Ana Paula. Não, porque eu também tinha um, então ligava, saía, fazia outras coisas, aí voltava para ver se ele já tinha esquentado.
Então veja só, nós estamos vivendo um corpo que é um XP. Aí você muda de mundo, você vai para um mundo onde o seu corpo é um Pentium. Quando saiu o Pentium, lembra? Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. O Pentium era o processador. Aí era o Pentium 5, aí passou para o Scovium. Aí depois veio o Chapinium. Cada vez era mais, potente. O processador, dual core, e mais tricore, quadricore. Agora é o i7. Eles vão inventando nome, cada um mais poderoso do que o outro. Então, em cada etapa evolutiva, você terá um corpo igual a um aparelho desse, adequado, para fazer o processamento das informações necessárias para o mundo onde você está. Porque o nosso corpo é exatamente um computador. E olha, as pessoas que estudam a função cerebral, elas dizem que se o homem pudesse, com toda a tecnologia de hoje, produzir um computador que fizesse tudo o que o cérebro faz em uma máquina, esse computador poderia ser produzido, mas ele teria as dimensões de 150 quilômetros de largura, por 150 quilômetros de profundidade, por 150 quilômetros de altura. Para fazer as funções que aquilo que está dentro da sua cacholinha faz diariamente. Imagina como esse nosso XP aqui é bom. E dizem que nós só usamos 10% do cérebro ainda, hein? Imagina só. Só 10%. E alguns dizem que é só 10% de uma parte do cérebro. Ou da direita, ou da esquerda, ou da parte de trás. Ou seja, é um pouco de toda essa riqueza. Nós ainda não nos capacitamos para aprofundar tudo o que ele pode nos dar. Agora, você já imaginou o que é a capacitação de um corpo projetado para um mundo mais avançado? Que memória, que hard disk ele vai ter? Que memória instalada, que processador ele vai possuir? Quantos? Sozinho ele é capaz de fazer tudo isto e muito mais. Então, veja só o que os espíritos respondem. Na questão 397. A pergunta é: nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Resposta: sim. À medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. Entendeu, Cícera? Porque na regeneração talvez isso seja mais complicado. Porque na regeneração o corpo ainda é matéria. Na medida em que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. E se isso é uma regra, como eles estão dizendo, nós poderemos testar isto para nós mesmos. Torne-se menos material em interesses, em hábitos, em percepções, em buscas, e você verá como a sua capacidade intelectual se transforma. Torne-se menos material no consumo de alimentos, de bebidas. Eleve-se em buscas que sejam enobrecedoras do espírito. Não polua o seu organismo com aquilo que não presta. Suprima da sua utilização alimentos que não são adequados. E você vai ver como a sua sensibilidade se transforma. E aqui poderemos falar de sensibilidade mediúnica, sem ser espírita, inclusive. Como a sua intuição se torna clara, como você poderá sentir vibrações,
como a sua atenção será mais facilmente direcionada, porque você deixou que aquele peso parasse de ser colocado em seu interior, tivesse que ser processado por todas as forças do seu organismo, para depois transformá-lo em adubo, enquanto que você está buscando, de uma forma mais eficaz, elevar-se a dimensões que ainda na Terra a gente pode sentir. E as pessoas que meditam, as pessoas que usam a respiração, as pessoas que utilizam-se dos recursos da natureza de maneira mais sábia, primeiro se despoluem o corpo. É um período que é necessário. Você tem que jogar fora toda aquela porcaria que você acumulou ao longo de décadas fazendo bobagem. Mas depois que você consegue limpar o seu organismo, você se torna alguém muito mais sensível a tudo o que diz respeito à emoção e à ambiência onde você está. E a sua ligação com o mundo invisível se torna ainda mais clara e direta. Esta é uma realidade já na Terra. Você não precisa ir para um mundo melhor para que o seu corpo funcione melhor. Já aqui você consegue isto. Mude seus hábitos por sua vontade. Suprima vícios. Melhore seu abastecimento de informações. Não se perca no caminho em coisas inúteis ou em coisas grotescas. Não gaste fosfato bom com coisas que sejam indignas. Devote-se a elevar sentimento e pensamento. Você terá uma surpresa terrível em relação à sua capacidade de memorizar. Você saberá lembrar das coisas. Sua mente ficará cristalina. Sua capacidade de assimilação será duplicada, centuplicada. Só por causa disso. Agora imagine então quando você já está num outro ambiente, num mundo onde o corpo já não é tão denso, tão material como é o da Terra. Então, com isso nós já temos um projeto para nosso hoje. Para aquilo que nós estamos fazendo na Terra nesse momento. A ingestão inadequada de alimentos, sejam alimentos que não são adequados para o seu metabolismo, seja porque eles carregam um conjunto de produtos químicos que são antinaturais, como agrotóxicos, como produtos que foram inseridos quimicamente na sua estrutura, em adubos, ou como alterações genéticas que não são da evolução natural dos seres na Terra. Estas alterações, elas transformam o corpo. Elas contagiam os sistemas. Elas produzem, pela ação direta, alterações hormonais. Elas alteram o ânimo. Elas induzem ou elas favorecem estados depressivos ou estados de agressividade. Indivíduos carnívoros, eminentemente carnívoros, são muito mais agressivos do que indivíduos não carnívoros, ainda que comam carne. Certa vez, um médium que fazia tratamentos espirituais em diversos lugares, atendendo em uma comunidade no Mato Grosso, observou que naquele lugar, praticamente, todo mundo que ia fazer tratamento, os espíritos tratavam os olhos dessas pessoas. Não tinha um que eles não operassem à vista. E então, perguntou ao mundo espiritual, por que deste fato? Estranho, não é em todo... De vez em quando aparece alguém com problema de vista,
Mas aqui, praticamente, todo mundo tem problema de vista. E os espíritos responderam, é que aqui, nós estamos na cidade, na região, que é o núcleo da produção de gado. E é a carne barata, aquilo que eles mais consomem. E o gado está sendo tratado com hormônios, mas em tal dimensão que estes hormônios inseridos na carne se transferem para a área renal, a área hepática, e estão danificando as córneas das pessoas. Mas elas não tinham o karma de ficar cega? Não, não tinham. Mas estavam ficando cegas pela ingestão de carne contaminada com hormônios. Hormônios bovinos. Aqueles que fazem o boi engordar rápido, crescer bastante, ficar robusto e molinho. E aí você chega no açougue, eu quero uma carne boa, molinha. Aí o cara pega melhor, mais hormonada. E te vende. E você come exatamente isso. E aí fica doente do rim, do fígado e cego. Não precisava passar por isso. Mas estamos passando. Por isso que é importante que nós nos lembremos que se nós alterarmos a nossa rotina de ingestão alimentar, de acesso à hidratação, queridas irmãs, nós hoje no Brasil, segundo os meteorologistas, em boa parte do nosso país, estamos hoje com a umidade igual a de deserto. Menos de 17% de umidade do ar. Aí a pessoa fica com problema, né, no pulmão, problema de tosse, irritação nas... eu estou acho que com sinusite, eu estou com dor de cabeça. Por quê? Porque está tudo seco. E quando você resseca as mucosas, você as trinca e as bactérias que estão no ar, que estão no seu trato respiratório, penetram e inflamam. E você fica doente com você mesmo, por causa do clima. As pessoas que não têm hábito de usar hidratantes de pele, passe a mão no cotovelo. Passe a mão no cotovelo. Descubra que você é quase uma cascavel. Está começando a ficar por ali. Por quê? Porque é exatamente a área que fica ressecada e que você apoia. E como você atrita num ambiente totalmente seco, você vai irritando e a pele reage dessa forma, ela se torna áspera. Quando você está num ambiente que está com a umidade normal, a sua pele está hidratada. Então isso não acontece com essa frequência. Você tem a pele um pouquinho mais grossa, mas ainda não virou cascavel. Então você vê como essas coisas interferem no biológico. Você pode mudar isso? Pode dormir com toalha molhada, pode dormir com um umidificador no quarto, uma bacia com água. Pode dormir na banheira, mas com cuidado de não morrer afogado. E esses efeitos não acontecem nesta vida. A mesma coisa, se você muda os seus hábitos químicos, alimentares, você tem uma reação benéfica do organismo. E você resgata sensibilidades que você nem lembrava que tinha. Bem, nós vamos parar por aqui para podermos atender os nossos irmãos da internet. Na semana que vem, estaremos a partir da pergunta 398, as tendências instintivas do homem, sendo uma lembrança, uma reminiscência do seu passado, quer dizer que pelo estudo de nossas tendências, podemos conhecer as faltas que cometemos? Isso aí. Pergunta da semana passada que nós não respondemos. A Andréia de Franca pergunta: lembro até hoje de como eu dormia em berço, quando era criança. Ainda lembro de contar para minha mãe do sonho repetido,
como até então eu não era batizada, atribuía a repetição do sonho ao meu estado pagão. Desde que fui ao Rio de Janeiro, há mais de 10 anos, fiquei com uma ideia fixa de morar na cidade que nunca me identifiquei tanto. E isso passou a ser um ideal de felicidade. Como saber se é real ou não está a obsessão? É isso aí, Ana Paula? Bom, você está dizendo que é obsessão, necessariamente não é obsessão. Esta sensação não é necessariamente uma obsessão, Andréia. É uma sensação de beleza, de encantamento, de você achar que é uma coisa com quem você se identifica, com o que você se identifica. Essa questão de você estar no berço e achar que você fica pensando nisso porque você não foi batizada, é às vezes uma ideia que você guardou de conversas que nós, quando crianças, ouvimos dos adultos, dos preconceitos, daquelas crendices, não é? Na verdade, esta maneira de a gente ficar pensando sobre estar mudando de conduta, ou mudando de roupa, ou mudando de hábito, ou mudando de cidade, pode estar enraizada não em um processo obsessivo, mas em uma afinidade. Ou em a gente ter conhecido alguém que a gente achou muito bacana, a gente gostou muito, e aí então a gente quer estar por perto, quer estar na mesma localidade, ou porque a cidade ou o ambiente é tão agradável que nos cativa de uma forma especial. Então, são coisas que estão vinculadas mais a essas inclinações de nosso gosto e às vezes com ligação a nossas vidas anteriores, do que necessariamente é um processo obsessivo. Tá bom, Andréia? Você não deve imaginar que todas estas coisas sejam geradas por um processo obsessivo. Não, não é assim. Nós encontramos a nossa sensibilidade atraída por coisas que a contagiam. Com músicas. Não é porque você, por exemplo, gosta de música erudita que você está obsedada por um maestro. O espírito do maestro baixou, sua voz fica ouvindo valsa. Meu Deus do céu. Então, é o espírito do carinha que era bailarino lá, como que é aquele bailarino no Rio de Janeiro que fica dançando lá? Carlinhos de Jesus, baixou em você. Não incorporou em você. Você está tendo um gosto. Eu me recordo, por exemplo, do dia, do lugar, da hora, em que eu ouvi pela primeira vez uma obra clássica que foi impactante na minha vida, que foi a Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu sei quantos anos eu tinha, onde eu estava, e como aquilo foi algo que eu sabia que já conhecia, apesar de nunca ter ouvido. E deste dia para frente, olha, desde os 5 anos, eu estudo música. Aos 5 anos, na formatura de 5 anos, eu fui regente da bandinha da escola. Pra vocês terem uma ideia, como a professora já estava me perseguindo. Escolheram-me para ser o regente da bandinha, da formatura de pré-primário. Meu avô era músico, era pianista. A partir daí, a professora falou para minha mãe que já tinha reservado uma matrícula na aula de piano. E no ano seguinte, eu passei a noite em claro esperando o primeiro dia de aula para ir para a escola de piano. A aula estava marcada para as 10 horas, 8 horas eu estava lá na porta da freira com meus métodos para aprender piano. Com 6 anos estudava piano. E olha, até os 14 não tinha ouvido a Quinta Sinfonia de Beethoven. Não tinha estes hábitos. Na cidade, naquele tempo, não havia tanta facilidade para você ter discos, ter acesso a essa cultura musical. Você ficava só tocando as musiquetas de piano. Mas do dia em que eu ouvi a Quinta Sinfonia, a primeira vez, deste dia para frente eu nunca mais parei de consumir música dessa natureza. Nunca mais. Nem que eu tivesse que viajar para outra cidade para ir buscar, nem que eu fosse naquelas
discarias que tinha nas cidades antigamente, né? Tinha lugar que vendia disco, aqueles discão, discoteca, aquelas coisinhas que você ia lá, se encomendava do catálogo e mandava o cara ir buscar lá na cidade grande, trazia para você. Mas eu comprava. Eu não, meu pai, né? Porque não tinha dinheiro. E nunca mais deixei de ouvir música desse tipo, nunca mais. Mas não foi porque um espírito obsessor de música clássica resolveu incorporar em mim. Não. Porque eu sei que esta é a música que para mim me abastece. Então é isso que eu procuro. E assim somos todos nós. Nós procuramos as coisas que são que nos abastecem, porque são boas. E então podem ser boas ao vício, como podem ser boas à virtude, dependendo de como a pessoa queira levar a sua vida. Por isso, você não deve imaginar que essas inclinações são obsessões. Não, não são. São opções da sua sensibilidade. Agora, é claro que quando elas são negativas, quando as nossas sensibilidades estão voltadas para o grotesco, para o ruim, nós vamos encontrar sócios pelo exercício repetido. Então, aqueles que gostam das mesmas coisas vão nos achar nos mesmos ambientes e vão usufruir do nosso mesmo gosto, chupando de nós as coisas que nós estivermos associando ao mesmo padrão que eles têm, tá bom? Obrigado, Andréia. A Paula Faraco de Mineiros do Tietê. Alguns anos atrás antecipei um fato durante o sono. No sonho, eu tirava uma arma de fogo de uma pessoa. Com muita calma, eu pedia que não fizesse aquilo. Passados alguns dias, aconteceu algo no trânsito comigo e com meu marido. Uma fechada de carro de uma pessoa alcoolizada. E naquele momento eu vi que ele era a pessoa que eu tinha tirado a arma no sonho. Então, tá vendo? Você já foi preparada. Quem sabe numa situação dessa, talvez, o seu marido pudesse ter tido uma reação mais nervosa e a pessoa com a arma ali pudesse, se você não tivesse tido esse alerta, pudesse, todo bêbado geralmente é corajoso, né? Aí não tem uma medida do que vai fazer e pudesse produzir algum dano. Então você vê como o mundo espiritual nos ajuda, fazendo com que nós nos preparemos para determinadas circunstâncias que às vezes na hora que a gente está passando pelo sonho, a gente nem entende por quê. Tive um sonho louco. Mas o sonho louco deixa de ser sonho e deixa de ser louco quando algum tempo depois você encontra isso que você está nos contando aqui, não é? Muito obrigado, Paula. Um abraço para você, lá em Mineiros. A Rose Campos de Campinas. Boa noite. Gostaria de saber do André se durante o tratamento espiritual feito às segundas-feiras é possível que as entidades vão a uma casa de repouso, pelo fato de eu sintonizar no celular a palestra e aquelas idosas recebam o tratamento, mesmo eu mantendo só por 10 minutos a conexão. Olha que coisa bonita. Alguém que está numa casa de idoso, seja como uma funcionária, como uma enfermeira, e está se preocupando com essas idosas. E ela não tem um computador, ela usa o celular, se sintoniza na segunda-feira com pelo menos 10 minutos ali, junto das idosas, pedindo a Deus que possa enviar alguém ali para ampará-las. Você acha, Rose? Você acha que se você que é como eu, ou melhor do que eu, capaz de fazer isto por amor a essas irmãs, como Deus não haverá de prover? Não é por ser só 10 minutos. Que fosse apenas uma oração sua em favor dessas irmãs. Você é o canal que atrai para todos os que estão ali este amparo divino. E certamente os espíritos poderão atender ao que você está buscando, a sua solicitação. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, existe uma prece da menina de 14 anos, Evelina, que está pedindo à sua mãe ajudar a sua madrasta que está doente. Mas a madrasta está doente porque quem está fazendo ela ficar doente é a própria mãe que está com ódio da madrasta. E ela, a filha que está pedindo pela madrasta, a mãe que está produzindo o mal, reza.
mas ela reza com tanta unção que a oração que a mãe não pode atender, ela é atendida por uma equipe espiritual que vem à Terra destacada para ver o que está acontecendo. Um grupo de espíritos atendendo a oração de uma menina de 14 anos. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz relata o caso de 5 desencarnações. O processo de preparação do desencarne de 5 pessoas que estão encarnadas no mundo, esperando a hora de ir embora. E na verdade, somente 4 vão desencarnar. Uma não desencarnará. E por que não vai desencarnar? Por causa da oração de uma pessoa. André Luiz fica surpreso porque achava que ninguém poderia adiar o dia da partida. Aí então ele pergunta para o seu instrutor: quem é a criatura que tem esse poder de rezar e conseguir alterar o momento da morte dessa velhinha que está aqui na cama doente? O instrutor então sorri e diz: você vai ver daqui a pouquinho que ele vai chegar. E não tardam aí alguns minutos, entra no quarto correndo um menininho de 5 anos, neto adotivo dessa mulher. Aí o instrutor disse: foi a prece desse menino de 5 anos que impediu que a sua avó desencarnasse agora. Por quê? Porque a irmã da sua mãe está grávida. E o espírito que vai renascer por intermédio dela tem uma ligação muito grande com este garoto que veio antes, porque os dois têm uma missão de construir na Terra um projeto divino juntos. E sem saber, o menino sente que se a velhinha morrer agora, a perda pode produzir um choque de tal magnitude na gravidez da filha, que ela produza um malefício no equilíbrio orgânico que está sendo gestado, e ela venha a abortar. E então, graças à oração deste menino de 5 anos, os espíritos decidiram dar a essa senhora o tempo de vida suficiente para que ela possa ver nascer a outra neta. E depois que tudo estiver bem, aí sim, ela será levada. Então, Rose, puxa vida, que coisa linda o que você está fazendo. Muito obrigado por você ter contado. Mas independente de você ter só 10 minutos, lembre-se que não é a TV Alvorada Espírita, nem é a palestra que a gente faz aqui, que vai produzir o benefício para essas velhinhas. É você. É o seu amor por elas, em conexão com Deus, que vai atrair todos os espíritos para o foco de luz que você representa no interesse amoroso por essas irmãs. Muito obrigado, viu, Rose? Um grande abraço para você. Agora as perguntas de hoje. O Sandro, de Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. Falando de suicídio, ele diz assim: será que isto está acontecendo por causa da internet? O ego, as aparências, desgastado por causa das redes sociais, onde as pessoas se tornam cada vez mais expostas? Tudo, Sandro, tem um padrão, tem uma dose de contribuição. Depende muito da estrutura psicológica de cada pessoa. Existem pessoas que conseguem suportar uma calúnia das piores e saem por cima. Mas existem pessoas que não conseguem suportar uma brincadeirinha, um dito chistoso em relação a ela, que elas entram em uma situação de desequilíbrio. Portanto, é preciso que nós observemos que todos os mecanismos da tecnologia, eles são úteis se nós os utilizarmos adequadamente. Mas não é isso que está acontecendo. Nós não estamos sabendo utilizar essas ferramentas. E as estamos usando para deleite, para entretenimento, para exibicionismo, para o exercício mentiroso de uma
coisa que não é verdade, uma realidade que não somos nós e que pode ser frustrante. Portanto, esta é uma das possibilidades que pode levar pessoas a um estado de abatimento, ou pode produzir nelas essa vontade de quererem ser o que não são. E aí se disfarçam, se travestem, se escondem nesses mecanismos, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. A Marli de Paiva, de Contagem. Ajudar e esclarecer as pessoas de outras crenças é muito difícil. Já me pediram ajuda sobre problemas que estavam passando, e eu tentei, dentro do meu conhecimento. Sugeri livros e indiquei centros espíritas. Depois de se livrarem dos problemas, serem socorridas e esclarecidas, essas pessoas passaram a me ignorar e não tocavam mais no assunto. Parece que elas têm vergonha de ter procurado ajuda em outra fé que não a sua. E daí, Marli? Qual é o problema? Qual que é o problema? Ou você se esquece que aqueles que estavam cuspindo em Jesus, quando ele estava carregando a cruz na direção do Calvário, tinham sido curados pelo Cristo algum tempo antes? Aqueles que estavam apulpando o Senhor, xingando, tirando o sarro dele, muitos estavam entre os que seguiam o Senhor e viram os milagres. Os amigos do Senhor que viram ele multiplicar os pães, andar sobre as águas, acalmar a tempestade, ressuscitar os mortos, estes o negaram, estes fugiram. E daí? Qual que é o problema? Você queria que fosse diferente? Não devia ter nascido neste mundo, então. Porque os que estão no mundo, a serviço do bem, não estão esperando nada em troca. E, aliás, é até bom que não recebam nada e recebam, inclusive, um pagamento desse tipo, de indiferença. É muito bom. Porque só isso testa nas pessoas a vontade do bem. Se nós não recebermos a indiferença, a injúria, a calúnia, nós nunca saberemos se somos idealistas. Se somos capazes de vencer a oposição dos outros e continuar a lutar. Por isso, quanto mais difícil for por causa da indiferença alheia, mais nobre será o trabalho e mais estimulada você deve estar para fazer isto. Agora, se cada um de nós passar por uma dificuldade dessa e falar, então eu não vou mais falar porque as pessoas vão me olhar com uma cara feia, e você deixar de fazer, nós não somos diferentes dos malfeitores. O omisso, que sabe onde está o remédio e se omite porque os outros não vão dizer obrigado, é pior do que o doente. Não me refiro a você que fez. Me refiro às pessoas que, por causa deste problema, perdem a vontade de fazer. Nós não estamos aqui para ser agradados. Nós estamos aqui para fazer o que é preciso. Gostem ou não gostem, concordem ou não concordem, falem bem ou falem mal de nós, não importa. Nosso juízo deve ser apenas o juízo que vem do alto. A nossa honradez deve estar na consciência limpa. Nós não devemos fazer as coisas para que queiramos aparecer, para ficar ricos ou para ganhar qualquer coisa, ainda que seja a gratidão das pessoas, porque isso é interesse. Nós devemos fazer as coisas por amor a Deus, tão somente. O resto não importa. Nada é mais importante do que Deus ficar contente. Pense nisso e agradeça, Marli, essas pessoas terem feito isso com você. Porque graças a elas você poderá medir em você se você é forte o suficiente ou se apenas fogo de palha, o bem que você aprendeu que era tão importante praticar. Eu tenho certeza que não é este o seu caso. Tenho certeza que pelas perguntas que você já fez antes, pelos desafios familiares que você já nos contou, pelas lutas que você enfrenta, você é dessas feitas de aço. Por isso, você, sendo assim, será o exemplo silencioso. A sua vida será a mensagem. Não é o que você falar, não é o livro que você apontar, não é o endereço do centro espírita que você fornecer para essas pessoas que vai fazê-las ser diferentes. Não, é o que você vive é que vai convencer os outros. Tá bom? Muito obrigado, Marli. Obrigado pela sua participação e por aquilo que você permite que nós meditemos a respeito. Um grande abraço. O Antônio Bernardo Kzuba, de Governador Valadares.
Sabemos que todo efeito tem uma causa. Qual seria uma provável causa de uma criança ter nascido com leucemia? Qual seria a provável causa? Um problema que ele criou em vida passada. Um excesso, um abuso, um desajuste nas estruturas que o corpo anterior tinha e acabaram destruídas, produzindo hoje se foi decorrente desta estrutura reencarnatória, decorrência esta que vem de uma ação debilitante em outra vida, que agora atua na área da multiplicação celular, no caso dos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Outra pergunta, dentre os vários sonhos que tive em lugares desconhecidos, perguntei a um menino que país era esse. Ele me respondeu, aqui não é nenhum país, aqui é a constelação de Ristler, ou um nome parecido, porque não gravei mentalmente direito. Pode existir essa constelação? Não sei. Não sei. Eu não sei porque, veja só, existem bilhões de estrelas. Constelações são agrupamentos estelares e são ilusões de ótica para nós. Eu não sei se os homens daqui já conseguiram detectar alguma constelação e tenham denominado isto com este nome. Às vezes você foi levado em espírito para uma outra parte do universo, uma outra parte da galáxia, onde lá a cultura daqueles povos possa ter denominado determinados aglomerados estelares com este nome. Então, não sei. Aí ele diz, em outro sonho, como foi nítido, acredito que estive em uma pequena colônia. Abraços e que Deus nos ilumine. Antônio Kizuba, governador Valadares. Obrigado. É muito comum nós estarmos em contato durante o repouso em ambientes, com pessoas que às vezes estão em lugares estranhos e podem nos informar se tratar de algum ambiente no mundo espiritual, alguma colônia. É muito positivo isto. Devemos aprender, porque enquanto o corpo descansa, o espírito pode estudar. É muito interessante esta oportunidade. E se você ler o livro Missionários da Luz, que nós estamos comentando agora no programa O Espírito da Letra, você vai ver um capítulo em que o instrutor Alexandre, ele tem 300 alunos, 300 espíritos encarnados que durante a noite estão matriculados num curso que ele dá no plano espiritual, no qual comparecem 32 dos 300 matriculados. Dos encarnados, hein? Não é gente defunta, não. A pessoa está acordada, vai dormir e aí vai para lá quando dorme. Não, dos 300 que aparecem, que tem o nome lá na chamada, vão 32, mais ou menos regularmente. Muito obrigado, viu, querido? Nós vamos deixar as próximas perguntas para a próxima semana. Temos aí, quantas sobrando ainda, Ana Paula? Tá, ok. Na próxima semana nós terminaremos estas e continuaremos as que vierem por ocasião das perguntas seguintes, tá bem? Nós vamos agora fechar os olhos para a prece. Obrigado, Senhor, por podermos mais uma vez meditar a respeito destas leis e descobrir quantas coisas existem que nós não sabemos. Que visões novas podem ajudar pessoas a abreviar sofrimentos de séculos ou milênios. Que somente o teu amor e a doutrina do Consolador prometido imunizam. Permita, Senhor, que cada um que esteja em sintonia com a tua vontade seja esta ampola, esta que transmite a vacina, por aquilo que fala, por aquilo que comenta, por aquilo que estimula, por aquilo que reergue, por aquilo que ampara, por aquilo que esclarece. Que nós possamos sempre atuar no mundo de forma a diminuir a vontade de se matar de alguém, por eles confiarem no bem, por eles terem a certeza de que são filhos de Deus, não são filhos da tragédia, que foram criados para vencer os obstáculos,
não para ser vítimas das dores. E que o corpo que morre não mata o espírito. É apenas a carne que fica enquanto a alma prossegue. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos a vida no sentido de multiplicar esses ensinos, para que alívio chegue aos que ainda hoje pensam em tirar a própria vida. Obrigado por nos alertar e por nos dar a lembrança da missão que temos, a de reparar, através da bondade, a ignorância que se ilude com as aparências e depois não sabe, quando o mundo afunda, nadar por si mesmo. Que sejamos salva-vidas, ou que ensinemos a nadar enquanto há tempo. Aceita a prece que deixamos em silêncio, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai nosso.